Gênesis 22, versículo 1, amém? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Dizendo-lhe Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. E Deus disse, tome teu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá. Vai para onde? Para a região de Moriá. Vá para aquela região, naquela direção. Sacrifique-o ali em holocausto num dos montes que eu lhe mostrarei. Ou seja, vá para aquela região. Quando você chegar naquela região, eu te mostro qual é o lugar que você deve ir. Vá para um dos montes que eu lhe mostrarei, lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo os seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Ou seja, depois que ele andou 3 dias, chegou na região de Moriá. E Deus fala, quando você chegar na região de Moriá, eu te digo onde você vai subir. E quando você for comigo lá em Israel, você vai ver que região é essa de Moriá. Getsemane. Tem o monte onde foi, o Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar seu filho, que hoje e foi construído o Templo de Salomão, no mesmo lugar. E tem outras regiões, onde foi a cidade de Davi, montes. No terceiro dia, quando ele chega na região, ele levanta os olhos e vê. Ele vê. Ele tem um discernimento, ele sabe, é ali. Olhou e viu o lugar, ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu vou com o rapaz. Até lá. Aí ele diz, fiquem aqui. Ele está indo sacrificar Isaque. Mas ele diz, iremos até lá adorar. Ele não fala, vou sacrificar. Vou adorar. E depois voltaremos. Ou seja, ele está indo sacrificar seu filho, mas ele está declarando que, mesmo indo com uma ordem de Deus para sacrificar o seu filho não iria voltar. Mas ele diz, vamos adorar. E vamos, e voltaremos. Abraão está convicto em sua fé. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou-a no ombro de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, caminhando os dois juntos. Pai e filho caminhando juntos. Você tem que caminhar junto com teu filho. Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Nesse momento nasce a expressão Jeová Jireh. Essa expressão, esse nome de Deus, essa maneira de chamar Deus. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar. Mas um anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Depois que ele vai sacrificar, ele só ergueu os olhos, o carneiro estava ali na frente, Daniel. Mas ele não conseguia ver. Só viu depois que passou no teste, que passou na prova. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu o nome àquele lugar, o Senhor proverá, Jeová Jireh. Por isso até hoje se diz, do monte do Senhor proverá. Aleluia, glórias a Deus. Uma história bíblica. Abraão, toma teu filho, toma muito com o filho que tu amas, Isaque. Abraão, Deus queria alinhar alguma coisa a Abraão, o filho da promessa. E Abraão é posto à prova. Abraão não é tentado, porque uma tentação tem o intuito de te derrubar, de te ferir, de te matar, de te destruir. Mas a provação, ela tem o intuito de te aprovar, de te desenvolver, de te fazer crescer, de te elevar a sua fé. O fato é que Abraão é alguém que Deus escolhe para, através dele, começar um povo. Por isso Isaque é o filho da promessa, através da sua descendência. Através de ti serão benditas todas as nações da terra. Deus começa um novo povo a partir de um povo antigo, no Antigo Testamento.
Deus deseja começar um povo, o povo hebreu, para através desse povo revelar-se à humanidade. Através desse povo revelar segredos a respeito de si mesmo. Através desse povo, ele veio à terra, se fez carne, como nós, através desse povo. E o que Deus faz? Deus, ele vai lá em Ur dos Caldeus, e de lá, de um povo antigo, ele pinça um homem chamado Abraão. Sai daí, porque escolhi você para fazer algo através de ti. Deus escolhe um homem de um povo antigo para estabelecer um novo povo. Escolhe Abraão para dar início à sua nação. Faz aliança com Abraão. Começa o povo hebreu através de Abraão. Deus pode começar algo novo a partir de algo antigo. Ele pega alguém de um povo antigo e começa algo novo. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para dar início a algo especial. Aprenda, escute. Deus não precisa que tudo esteja ajeitadinho na sua vida para ele operar um milagre. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para acelerar a tua história, para fazer algo especial. Ele não precisa. Ah, o vento não está soprando a favor. Deus não precisa de vento a favor. Ele é capaz de fazer o barco andar contra o vento. Ele pode dar início a algo especial em sua vida, independente do que você esteja vivendo hoje, independente das suas dívidas, independente dos seus problemas, independente das suas dores, independente dos seus traumas, independente da sua rejeição, independente de tudo que você possa estar vivendo, das suas frustrações, independente disso tudo. Ele pode começar algo novo, especial, poderoso. Ele arranca Abraão do ambiente em que Abraão estava e leva de Abraão para um desafio de fé e fala: Abraão, através de ti vou fazer uma grande nação, será mais numerosa que a areia do mar, mais numerosa que as estrelas do céu. E muita gente pode não saber lidar com Deus. Se eu fosse você, eu acompanhava ele. Muita gente pode não saber lidar com Deus. Muita gente pode não saber conversar com Deus. Muita gente pode não saber como entender Deus. Porque Deus pode falar coisas que podem não fazer sentido. Como assim? Ele pega Abraão e fala: Abraão, a partir de ti serão benditas todas as nações da terra, a sua descendência através de ti será como a areia da praia, não dá para contar, como as estrelas do céu. Calma aí, mas Abraão já tem 75 e Sara é estéril. A mulher de Abraão não pode ter filhos. Então Deus começa a conversar com uma mulher e com um homem, que a mulher não pode ter filhos, que ele seria pai de uma nação. Porque Deus pode começar a conversar com você no futuro, e você pode não estar entendendo. Muita gente não consegue se relacionar com Deus, porque Deus não vai conversar com você com o que você está vivendo. Ele vai conversar com você com a promessa que Ele fez, com o que Ele sabe que pode fazer você viver. Explica melhor. Gideão, homem corajoso. O Senhor é contigo. Calma aí, o Senhor é comigo, homem corajoso, sou o menor da tribo. Minha tribo é a menor de Israel. Eu não sou corajoso, eu não sou. O Senhor não está falando comigo, porque Deus não estava falando com aquele Gideão do presente. Deus estava falando com o Gideão líder do futuro. Muita gente pode não conseguir se relacionar com Deus, entender o que Deus está falando, porque Deus pode conversar com você no futuro. O tempo pode estar dividido em 3 partes: presente, passado e futuro. O diabo vai querer falar com você no passado, acusando você, lembrando do teu passado, lembrando dos seus pecados, lembrando dos seus erros, lembrando dos teus fracassos. Os homens vão querer falar com você do presente, mas não está certo, não está assim, não está assado, é isso, eu não estou vendo isso, não estou vendo aquilo. Mas Deus vai conversar com você. Ele vai ignorar o passado e vai ignorar o presente. O passado ele já jogou no mar do esquecimento, porque ele já te perdoou. O presente ele não vai ignorar, porque a fé não nega a realidade presente. Mas Deus vai conversar com você naquilo que Ele já viu, naquilo que Ele já sabe, naquilo que Ele já entendeu, naquilo que Ele pode fazer. Deus não conversa com você de acordo com o que você vive. Deus conversa com você de acordo com aquilo que você pode viver. E algumas pessoas, quando estamos vivendo e caminhando somente com os nossos sentidos naturais, existe um problema com cristãos naturais, cristãos que não são espirituais, cristãos carnais, que não desenvolvem uma relação com Deus, que não se aprofundam na palavra de Deus. Um cristão espiritual não é só um cristão que ora, não é só um cristão que tem dons, porque tem muita gente cheio de dom fazendo um monte de lambança.
Você precisa ter uma profundidade bíblica na palavra de Deus. E você precisa ser alguém que ora. Porque o conjunto dessas coisas vão te dar sustentabilidade, maturidade em fé e vão te fazer crescer. Quando estamos caminhando e vivendo somente com os nossos sentidos naturais e não compreendemos, podemos não ouvir aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está apontando, o que Deus está querendo. Você não entende. Você vive igual cachorro, correndo atrás do rabo. Você não entende. Eu não sei o que Deus quer. Claro que você não entende. Você não consegue decodificar. Você não consegue perceber o que Ele está dizendo. Tem mães que sabem o que o filho quer sem o filho abrir a boca. É verdade ou não é? Tem filho que sabe o que o pai quer quando o pai fala assim. Não precisa nem falar. Mas isso é desenvolvido através de uma intimidade, relacionamento. Então, quando não tem intimidade, quando não tem relacionamento, você fica perdido na vida. Você não entende o que Deus está fazendo. Eu não sei o que Deus está fazendo. Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Você não vê, porque você está na carne. Deus conversa conosco através da fé. A fé aponta para o futuro. A fé enxerga para construir. O natural constrói para enxergar. Pela fé, eu já estou vendo a galeria. Aos olhos naturais. Olha os irmãos lá na galeria. Olha para trás lá, olha lá. Olha lá os irmãos. Aí, olha os vasos lá na galeria. Olha a galeria cheia aí. A fé enxerga para construir. O natural constrói para depois enxergar. A fé agradece para depois viver. O natural vive para depois agradecer. Você precisa aprender a andar com Deus, a viver em fé. Você precisa aprender a se relacionar com o futuro. Você precisa ser alguém que consegue entender o que Deus está fazendo. Quando Deus chama Abraão e começa a uma descendência que ele não poderia contar, Abraão diz, como assim? Minha mulher é estéril. Abraão, ele não concorda com Deus, ele discorda. Deus fala, vou fazer de ti uma grande nação. Não, mas minha mulher é estéril, pô. Eu já sou velho. Mas como isso vai acontecer? Como quem diz assim, calma aí Deus, por que não fez isso antes? Agora que eu já estou velho, agora que já passou um tempão, aí você vem dizendo que agora vai fazer, por quê? Em vez de falar sim, Deus, amém. Aprenda a concordar com a palavra de Deus, com Deus em suas palavras. Deus faz promessa de uma descendência, de uma grande nação a partir dele. Está em Gênesis 12, está em Gênesis 22. A promessa de Deus para Abraão passava pelo seu filho Isaque, por um filho que ele não tinha. Abraão não aprende o que é concordar, a poder na concordância, a poder em concordar com Deus. Maria, o anjo aparece, salve, agraciada do Senhor. Você dará a luz a um filho, ele será grande, o nome dele será Jesus. Mas como pode? Ela não discordou, mas como que vai acontecer? Porque eu não tenho relação com homens. Como isso pode acontecer? Fique calma. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo, escute, preste atenção. O poder do Altíssimo te envolverá, te abraçará. E o que será gerado em ti, será gerado pelo Espírito Santo. Maria só tem uma palavra. O ventre de Maria não tem sêmen. O útero de Maria não recebe esperma, não recebe sêmen de José. A palavra entra. A carne, o sangue, os nervos, os ossos começam a se formar, não a partir de um DNA, de uma composição, de uma junção, a partir de uma palavra. Você não precisa de muita coisa, você precisa captar a palavra. A matéria vai se tornar em volta da palavra. Ela concorda. Ela junta a sua fé com a palavra, com a promessa. Abraão e Sara, a promessa de Deus para Abraão, um filho. Acontece que Abraão prospera, Abraão adquire riqueza, Abraão cresce, mas ele não tem um filho para deixar um legado. Aí, ele tem uma ideia.
brilhante, como às vezes nós temos ideias brilhantes. Está demorando, a promessa está demorando, não está acontecendo. Deus falou, mas não está acontecendo, meu Deus do céu. Porque falou com 75, já está com 80, 85, 90 e nada acontece. A promessa não se cumpre, a porta não se abre. Recebi palavra, Deus falou comigo, eu sei que Deus, mas não aconteceu. Abraão e Sara têm uma excelente ideia. Daí o Sara fala, eu tenho essa empregada aqui, eu tenho essa serva, tenho uma relação com ela, dei um filho, a gente adota esse filho e pega o filho para a gente criar como nosso. Aí assim a gente vai ter essa descendência, e assim ele faz. Mas era um erro, porque existe uma coisa, muitas pessoas não conseguem ficar na sala de espera de Deus, muitas pessoas não conseguem, não são espirituais o suficiente para esperar o momento certo para as coisas. Em Gênesis 17, Abraão diz assim, Abraão disse a Deus, permite, aí nasce Ismael, sabe? Confusão que está até hoje, mas no Gênesis 17, Abraão disse assim, Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro. Abraão chega para Deus e fala assim, Deus, está dando muito trabalho esse negócio de esperar a promessa. Eu sei que o Senhor ficou chateado com o que eu e Sara fizemos aí, tomamos a frente, fabricamos uma bênção, tomamos a frente do Senhor. Será que alguém aqui já tomou a frente de Deus? Aí dá tudo errado na tua vida, aí Deus é o culpado. Mas fabricar a bênção é de qualquer jeito, é apressando os passos, é colocando o carro na frente dos bois. Porque a igreja tem processo, você passa pelo login, e vão ter mais processos. Porque processos tratam o nosso caráter. Porque Deus coloca Abraão à prova, para trabalhar o coração desse homem. Mas ele não consegue esperar. Deixa que Ismael seja meu herdeiro, vai dar muito trabalho. E Deus, Olha o que Deus responde. Então Deus respondeu, na verdade Sara, sua mulher, vai dar um filho. Ou seja, assim, vai prevalecer o que eu disse. O que você fez por conta própria. Sua mulher dará um filho, você chamará Isaac. Deus não vai mudar a promessa. Deus não vai mudar o que Ele é e como Ele vai fazer por causa de nós. Sara vai dar esse filho, e você lhe chamará Isaac, e ele estabelecerá comigo uma aliança. Ou seja, o que eu aprendo? Deus não faz acordos. Não entre numa de fazer um acordo com Deus. Se isso, Deus faz isso, vou fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus, se sair, para com isso. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ainda assim, vou continuar fiel, vou continuar adorando. Podemos tentar coisas, apressar as coisas, quando o cenário fica pior. Parece mais impossível, parece que Deus permite que algumas coisas cheguem. O cenário fica ainda pior, parece mais impossível, porque ele já está com 90, 95, 97, e não acontece. Sara já está mais velha, o útero já está mais seco, ele já está lá baçaia, né? Perto de 100. Quando parece mais impossível, mais improvável de acontecer, quando está mais difícil, parece que Deus deixa ficar. Você está aqui, a água está aqui. Só Deus sabe. Mas parece que Deus deixa ficar mais difícil para ele. Agora sim. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Você ia poder dizer que foi fulano, foi Beltrano, foi alguma coisa. Deus fala assim, eu vou deixar ficar num nível que vai ter que falar, foi Deus. Foi Ele. Tem coisas da nossa vida que Deus não quer deixar dúvidas, nem para você e nem para ninguém. Foi Deus. A ação sobrenatural, preste atenção. A ação sobrenatural de Deus na nossa vida nos leva para dentro da realidade divina. Quando você experimenta ações sobrenaturais de Deus, quando você vive sobrenatural, isso te coloca para dentro da realidade divina. Você começa a entender o modo operante do reino, do céu. Te conecta ao sobrenatural. Muda a sua perspectiva de visão de vida. E nos faz pensar diferente. Por isso você tem que ser um cristão que busca a Deus, que ora, que conhece a palavra, para que você tenha experiências sobrenaturais com Deus. Você precisa ter esse encontro real, sobrenatural. A conexão e a ação direta de Deus na vida de alguém
pode e tira essa pessoa da superficialidade. A conexão direta de Deus, quando você tem experimentações sobrenaturais de Deus, você escuta Deus falar, você tem um testemunho, você vê o que Deus fez, alguma coisa acontece, e você vê, caramba, só pode ter sido Deus. Isso vai te tirando da superficialidade, vai te levando para um lugar onde você começa a entender Deus, você começa a conhecê-lo. Abraão precisava e se tornaria o pai da fé. Deus precisava fazer um trabalho muito poderoso em Abraão. Presta atenção, você não está entendendo porque você tem enfrentado algumas coisas, parece que você foi posto à prova. É porque Deus tem uma grande obra e Ele precisa fazer um trabalho minucioso e poderoso em você, preparar você. Porque Abraão, o trabalho de Abraão não era só colocar Isaac no mundo. O trabalho de Abraão era colocar o mundo de Deus dentro de Isaac, do garoto que seria, a promessa fluiria a partir dali. Um encontro com o sobrenatural te tira do lugar de conhecer Deus intelectualmente, de ouvir falar. Muita gente precisa sair de um lugar onde você conhece Deus, de ouvir falar. É isso, tem muita opinião, mas tem pouca experiência. O encontro com o sobrenatural te tira do lugar das opiniões e te coloca no lugar das revelações, onde você conhece, onde você entende. Você não fala de um Deus que você ouviu, não fala de um Deus que você acha, você fala de um Deus que tu conhece, de uma realidade que você encontrou. A experiência do impossível, que é o que Abraão está experimentando, te coloca em contato com a limitação humana. Eu não sei você, mas muitas vezes eu fui visitar pessoas em estado terminal, em hospitais, em casas. Em estado terminal, aquelas pessoas estão mansas, elas estão sóbrias, elas estão maduras, elas estão calmas, elas falam de eternidade, elas falam dos anjos, elas falam de Deus, elas falam de paz, elas dão uma aula para você. Estão morrendo, dando uma aula para quem está vivo. Por quê? Porque o contato com a limitação humana te mostra a real dependência de Deus. Você começa a valorizar algumas coisas que você não valorizava. Você começa a enxergar Deus nas pequenas coisas. O nosso problema é viver só querendo ver Deus nas grandezas, e você não enxerga Deus nas suas pequenas coisas. E você não enxerga Deus nas pequenas, como você vai chegar na grande, uai? Experiência com Deus regula o orgulho, reduz o orgulho da pessoa. As pessoas ficam menos orgulhosas quando você está em contato com... Por isso muitas vezes a gente vê alguém recebeu Jesus aonde? No hospital. Foi quebrado. Deus quebra. Quebra orgulho, quebra carne, quebra... desconstrói tudo para se revelar. Reduz o orgulho, reduz a insegurança, fortalece a fé, aumenta a confiança para coisas futuras. O contato com o sobrenatural ativa a sua visão sobre propósito. Pessoas que têm experiências sobrenaturais com Deus enxergam, sabe o que realmente é propósito. Entende a brevidade da vida, que a vida é um sopro. Então elas valorizam o que realmente precisa ser valorizado. Elas sabem dizer sim para o que tem que dizer sim, e elas sabem dizer não para o que tem que dizer não. Elas não querem perder tempo. Agora escute o que eu vou te falar, que eu precisei estudar muito para falar isso para você. O cérebro humano, Deus está fazendo um trabalho na cachola de Abraão, meu amigo. Deus está fazendo um trabalho apertando, Deus está desconstruindo coisas, Deus está trabalhando em Abraão de uma maneira que a gente não entende, e como está trabalhando em você também. O cérebro sofre um impacto. Quando você vive experiências sobrenaturais, o teu cérebro sofre um impacto. Milagres, essas coisas, quando acontecem, começam a impactar o nosso sistema cerebral, a nossa maneira de processar informações, a maneira como seus neurônios se comunicam. O córtex pré-frontal do cérebro, associado à atenção, concentração, sofre impacto e a pessoa começa a perceber a vida de maneira mais focada. Então a experiência que Deus está proporcionando a Abraão está mexendo só nas suas emoções, está mexendo na sua capacidade de pensar, de enxergar a vida. Você enxerga a vida através da sua maneira de pensar. Você enxerga o mundo através de como foi construída a sua mentalidade. Então Deus está mexendo no cérebro, na maneira, não está diminuindo, aumentando o cérebro. A maneira de processar informações dentro do cérebro de Abraão está sendo modificada, alterada, para que ele enxergue o mundo e a vida e as coisas sob um prisma divino, porque afinal de contas ele teria uma responsabilidade muito grande. O nosso problema é querer que Deus coloque coisas grandes na nossa vida, mas não nos prepare para ela, deixa a gente como esteja.
E Deus fala, não rapaz, eu vou ter que fazer um trabalho minucioso em você. Eu tenho que apertar alguns parafusos dentro da sua cachola, porque se eu não apertar, se eu não colocar a tua cabeça no lugar, tu destrói a bênção. Deus tem o poder de transformar maldições em bênçãos, mas a gente pode ver muita gente que tem o poder de transformar bênção em maldição. Por quê? Não foi preparado, não está pronto. O lobo parental do cérebro envolvido nas percepções de espaço e separação entre eu e Deus, do mundo, sofre uma quebra de individualidade, levando a você a entender melhor o que é ser um com Deus. Tem muita gente que chega na igreja e não consegue se envolver, não consegue servir, não consegue estar ali, porque ela tem dificuldade. Tem dificuldade de se sentir pertencente. A área límbica do cérebro, também envolvida em uma experiência sobrenatural, a área envolvida nas emoções é ativada. E sentimentos como amor, alegria, se tornam experiências vividas de maneira mais entendível. A pessoa entende realmente o que é alegria. Porque tem gente que ri, mas não se alegra. Ela ri pra caramba, conta piada, mas é tudo fachada. Lá por dentro é uma tristeza que dá dó. Mas as pessoas começam a entender, a viver realmente, a ter uma percepção de alegria diferente, que é um contentamento interior, que nasce. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em uma cadeia: alegrem-se, alegrem-se, vocês têm o Senhor. Olha o que cientistas disseram, pesquisadores, pesquisas feitas em cérebros de pessoas que viveram milagres. Pessoas que viveram milagres, amém? Amém. Os cientistas estudaram os cérebros, examinaram. Cientistas da Universidade de Columbia, da Harvard University, Duke University. Eles dizem que pessoas que tiveram experiências sobrenaturais e viveram milagres passaram a ver as limitações humanas com mais humildade e gratidão. Vou transformar em miúdos. São pessoas que são menos murmuradores. Eles enxergam a limitação humana com mais humildade e mais gratidão. Não são aquele tipo de pessoa que vive reclamando da vida, reclamando do mundo, reclamando de todo mundo, murmurando à toa. Deus não se agrada de murmuração. Incomoda Deus. E existem pessoas que não conseguem parar de murmurar. É crente, ora, busca, lê a Bíblia. Ele é capaz de acabar de ler a Bíblia, alguma coisa aconteceu. Lava a louça, menino. Passo pano no banheiro lá, me ajuda. Pô, esqueci o telefone lá em cima, pega lá para mim, meu amor. São capazes de murmurar nos momentos tão pequenos. Pessoas que tiveram experiências sobrenaturais enxergam Deus como um auxílio presente, não teórico. Eles têm um senso de esperança e calma diante de desafios. Elas são mais maduras, elas começam a ter paz em meio à tempestade. Criam conexões mais fortes com o propósito, com a vida. Padrões negativos neurais são alterados, reduzindo propensão a medo e a estresse. A pessoa que tem menos medo enfrenta a vida com mais coragem. Aumenta a percepção espiritual, aprofundando uma crença. Experiência sobrenatural com milagre altera o modo de você ver Deus. Deus faz um trabalho profundo em Abraão. Porque por isso que o texto que a gente viu que Deus colocou Abraão à prova. Deus pega Abraão e falou assim: vou te colocar num lugar que eu vou trabalhar em você de uma maneira tão especial, porque eu vou preparar você para tudo aquilo que você vai viver. Ele faz um trabalho profundo. Você precisa ter algo em sua vida para dizer: foi Deus que fez isso. Isaac é o herdeiro da promessa, é a certeza do cumprimento. Isaac é a certeza de que Deus cumpriria, porque sem Isaac, cadê a promessa? Porque a promessa de uma descendência passava pelo filho da promessa, por Isaac. Mas mesmo assim Deus vai até Abraão: pega teu filho, pega teu único filho, o filho que tu ama, pega Isaac, sacrifica-o. Aquele que você sonhou, aquele que você orou, aquele que você venceu, coloca ele no altar e queime-o. E a mesma mente que expande para gerar milagres é posta à prova, é exprimida, é apertada. Sabe quando a sua fé vai aparecer?
Porque não basta você dizer que tem fé. Sabe quando tua fé dá as caras? Quando a fé de alguém realmente, opa, a fé apareceu. Quando você é espremido. Quando você passa por uma situação difícil, aí você revela quem você é. Um conselho que eu dou para você que quer casar: nunca case com alguém que você não viu ele enfrentando um problema difícil. Nunca case com alguém que você ainda não viu ele nervoso ou viu ela nervosa. Porque não, depois você casa e nunca viu, quando ele ficar, você pode se surpreender. Ele pode se revelar uma pessoa que você nem imaginava que poderia ser. Interessante aqui é que, sem contestar, sem pestanejar, Deus fala: pega o teu filho todo e fala, Abraão, prontamente, ok. Dia seguinte, sai cedo, nem falar com Sara. Imagina se ele fala para Sara, a confusão que ele ia arrumar. Pega o menino, coloca o menino, vai fazer o que Deus pediu. Impossível a gente não enxergar a cruz, não enxergar Jesus nesse episódio. Porque esse episódio é além de um tratamento a Abraão, é um prenúncio de algo poderoso que Deus já estava para realizar. O filho amado oferecido em sacrifício a Abraão foi instruído a sacrificar o seu único filho que amava. É como Deus oferece o seu único filho a quem ele amava. Eis aí, meu filho amado, em quem me comprazo. Ele entrega o seu filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Abraão, como pai, voluntariamente oferece obediência a Deus. Deus Pai oferece Jesus como um cordeiro santo que tira o pecado do mundo. Não há indícios da resistência de Isaac, porque Abraão tem 6 anos e coloca a lenha nos ombros de Isaac. Então ele pode ser um adolescente que já era capaz de carregar a lenha. Então um menino que já era capaz de carregar madeira nos ombros, facilmente se livraria de um homem de 100 anos. Mas ele se deixa ser amarrado. Eu acho que Abraão devia ter força. Isaac falou assim: pai, deixa que eu subo. Ele mesmo vai. Sobe no altar. Voluntariamente. Como Jesus do Getsemane, ora a Deus e fala: não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ele vai. Hebreus 11:19 interpreta que Abraão, ao obedecer, acreditava que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho. Fala de ressurreição. Abraão cria, porque Deus tinha dado a promessa, estava pedindo um menino. Eu falei: não, mas está pedindo um menino, mas ele tem uma promessa, então ele disse que faria alguma coisa. Então, mesmo assim, eu vou obedecer, eu vou com o menino, mas eu posso voltar de lá com o menino, porque Deus pode ressuscitar esse menino. A história de Abraão e Isaac não é apenas uma narrativa ou um teste de fé. É um prenúncio rico e glorioso do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus diz a Abraão: escute, vai começar a ficar bom agora, amém? Amém. Quantos querem ir embora? Quantos tem que ver a novela ainda? Peguei. Não tem problema ver a novela não. Deus diz a Abraão: vá para um lugar, vá para a região de Moriá. Lá eu te mostro o lugar. Vá para um lugar que lá eu vou te mostrar. O lugar certo. Depois eu te mostrarei qual é o lugar certo. Deus estava lapidando o pai da fé, trabalhando a obediência, o seu discernimento. O intuito de Deus não era revelar o final. O intuito de Deus não era conhecer Abraão, porque Deus já conhecia Abraão. O intuito de Deus é que Abraão se conhecesse. Eu não sabia do que Abraão era capaz, do que ele não era capaz. Os testes que enfrentamos não são provas para Deus nos conhecer. São provas para nós nos conhecermos. Para Deus mostrar para nós realmente quem somos. Olha aí quem você é. Você é esse aí. Enche a boca para dizer, mas na hora do vamos ver, ó. Ou você é esse aí. Passou, hein? Sempre acreditei em ti. Agora você sabe o que você é capaz. Tem um detalhe no texto. Vai para a terra de Moriá. Naquela região lá eu te mostro. Te mostro o monte certo. Deus não dá o final de cara, porque a lapidação vem no processo. Deus sabe que nós, seres humanos, temos dificuldade de lidar com o final da história. Deus sabe que nós, seres humanos, não aguentamos muitas vezes guardar a língua dentro da boca. Deus sabe que nós, seres humanos, temos o costume ruim de apressar as coisas, de cortar caminho, de furar sinais. Vou pegar por aqui que vai ser mais rápido, vou cortar aqui, vou sair na frente. Então Deus muitas vezes não dá o final das coisas, que é para você mesmo não se complicar e meter os pés pelas mãos e não fazer o caminho certo.
Deus sabe que nós seres humanos temos dificuldade com isso. Aprenda uma coisa. Deus manda Abraão para a região de Moriá. Lá eu te digo qual é o monte. Se mova na direção certa que o céu está te apontando. Se mova na direção certa. Mesmo que você não tenha o plano todo, mesmo que você não tenha todas as respostas, vá para o ambiente certo, vá para onde você sabe que você tem que ir, para a região. Tem gente que não sai do lugar esperando confirmação de Deus. E Deus está olhando para ele esperando assim, ó, se alinha primeiro, depois que você se alinhar e se mover na direção certa, enfim eu confirmo a promessa. Porque não caminha para a direção certa. Aí não tem o lugar certo. Algumas coisas não vêm ainda. Não vem porque tu não andou. Tem gente, resumindo, como pastor eu já experimento muito isso às vezes. Não gostaria de experimentar. Porque tem gente que sabe o que é certo, mas ela faz eu sei que não era mais para fazer isso. Eu sei que não deveria. Eu sei que não deveria, mas tem gente. Tem coisas que você já deveria ter feito há muito tempo. Se alinhado há muito tempo. O céu ainda não liberou a localização exata da bênção, porque você ainda não se moveu na direção certa. Você não foi para a região certa. Abraão precisava encontrar o lugar correto para o sacrifício e adoração. No texto, Deus diz, vai para a região de Moriá. Lá vou te dizer. Estando na região de Moriá, depois de 3 dias de viagem, o texto diz que ele levanta os olhos e vê, opa, é lá. Depois que ele está na região certa, ele olha, ele reconhece o lugar. Quando ele reconhece o lugar, ele diz aos servos, é importante você reconhecer o lugar certo, você vai entender depois. Quando ele reconhece o lugar, os servos estão com ele, ele pega, eu vou ali com o menino, vamos ali adorar e voltaremos. Ué, mas ele não está indo sacrificar? Ele está indo, meu amigo de lei, adorar ou sacrificar? Sacrificar, correto? Levar ao altar para oferecer o menino em sacrifício. Mas ele diz, vamos adorar. Por quê? Tem um ensinamento. Porque Abraão entende que verdadeiros adoradores sabem que adoração não tem a ver somente com música. Adoração não tem a ver somente com cantar, com se ajoelhar, com 12 horas de louvor. Adoração genuína tem a ver com sacrifícios. Estamos na geração dos incensos. Acender um incenso é mole. Adoração genuína tem a ver com sacrifícios. Você vê que tem milhões e milhões e milhões de cristãos no mundo, mas Deus procura. Procura. Está cheio de gente com 12 horas de louvor. Não estou dizendo que isso é ruim. Não coloco palavras na minha boca. Muitos cantores, muitos levitas, muitos músicos, é muito acendedor de incenso. Mas ele procura os adoradores. Porque Abraão sabe que a adoração genuína tem a ver com sacrifício. Em ter coragem de colocar coisas no altar. Não é dinheiro só que eu estou falando. É de vida. É de coisas que você já deveria ter abandonado há muito tempo, mas você está insistindo. É de coisas que você tem os seus porões, os seus quartos fechados na vida que Deus não entra, que você não muda de jeito nenhum. É isso aqui eu não mudo. É para falar rasgado? É para falar mais ou menos? É para falar como vocês querem? Teu cigarrinho, teu baseadinho, tua cervejinha, tua cachaçinha. Adoração genuína. Teus relacionamentozinhos, tuas puladinhas. Ou você acha que Deus não sabe? Eu não sei, mas Ele sabe. Altares eram levantados não somente para acender incensos. Altares eram levantados para orações, para sacrifícios. Adoração genuína não tem a ver somente com músicas, com lágrimas.
Adoração genuína tem a ver com sacrifícios. Por isso que muitas vezes você pode ver um cristão que nem parece tão espiritual, mas a vida do cara, e tem aquele que arrota santidade, arrota conhecimento bíblico, ele sai pelos poros dele, ele sabe, mas a vida não anda, e a vida do outro que é quieto, que nem parece tão espiritual assim. É coragem de colocar no altar. Pode queimar, Deus. Pode queimar. Queima, Pai. Está tudo aqui, tudo teu. Adoração genuína tem a ver com colocar no altar, coragem de colocar no altar aquilo que é importante. Tem a ver com não ter medo de Deus. Tem gente que nem faz determinadas orações, tem medo da resposta de Deus. Vai que Deus me pede isso. Eu estou com vontade de falar. Por que eu sou assim, rapaz? Eu queria ser mais leve. Tem gente que nem se envolve no reino, é crente há 10, 15 anos, nem falar de Jesus para ninguém quer. Vai ter coragem para colocar alguma coisa no altar? Aí você não sabe porque a tua vida não muda, porque Deus não move, porque a coisa não anda, porque não acontece. Tu escolheu ficar parado. Tem gente que insiste em permanecer fraco. A alma é fraca, é de vidro. Encostou, trincou. Tem que ter um zelo, meu Deus do céu. A gente tem que fazer curso para saber lidar com. Vamos voltar à questão do lugar, senão eu vou me empolgar. Abraão está indo encontrar o lugar certo, porque não adiantava levantar o altar no lugar errado. É por isso que o diabo vai querer te tirar do lugar que você está. Sempre vai te empurrar, vai querer te impedir, vai querer impedir que você esteja no lugar de florescer, vai querer te tirar do lugar certo, te impedir de encontrar o lugar certo. Uma planta saudável em um lugar errado morre, não frutifica. O verso diz que no terceiro dia ele levanta os olhos. Mas como é que ele sabe que ele é aquele lugar? Ele levanta os olhos e fala, é lá, do nada. Ele foi para a região certa. Quando ele levanta os olhos, ele viu o lugar. Opa, lá. Se você estiver disposto a obedecer e andar pela fé, a seguir a direção que o céu apontou para você, Deus vai liberar para você discernimento. Explica melhor, pastor. Discernimento vai te fazer ter uma compreensão, uma percepção espiritual e com sabedoria das coisas. O discernimento vai te fazer entender a pessoa certa, a hora certa, o lugar certo, com quem sim, com quem não, onde não, o que fazer. Discernimento vai te privar de erros, vai te fazer identificar, opa, isso não, isso sim, isso não, isso sim. Te conecta à plenitude dos momentos certos, das coisas certas. Abraão diz aos seus servos, fiquem aqui, vou ali com o menino adorar e voltaremos. Mas ele ia sacrificar, ele ia voltar sozinho. Mas ele, sozinho não, voltaremos. Quando você encontra o lugar certo, o momento correto, nem todos que estão com você estão prontos para ir. Ele fala, fique aqui, vou eu e o menino, vocês não estão prontos para ver o que vai acontecer não. Deus diz para ele sacrificar Isaac, mas ele diz ao servo, nós vamos ali, vamos adorar e vamos voltar. Abraão está verbalizando, Abraão está confessando uma realidade que ele deseja viver. Abraão está falando sobre futuro, em fé. Iremos adorar, voltaremos. Ele confessa uma realidade que ele deseja, que ele sabe que vai viver. Ele está confessando, ele não está desejando, ele está crendo em uma história que ele iria viver. Abraão está vivendo o futuro no presente. Ele já está
dizendo o que vai acontecer. Mas como assim? Basta eu ficar confessando aquilo que eu quero viver e isso vai acontecer? Não. Abraão tem uma base de palavra de Deus para confessar o que ele está confessando. Porque através de Isaac seriam benditas, a descendência vinha através de Isaac. Então Abraão cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Então Abraão não está confessando a partir daquilo que ele quer. Não adianta você ficar confessando a partir do que você quer. Você acha isso, acha aquilo, vou falar, vou ficar determinando, vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso a importância de você conhecer a palavra de Deus. Porque o seu confessar precisa estar em concordância, em aliança com a palavra. Existe uma diferença entre desejar e crer. Abraão não está falando o que ele deseja, ele está falando o que ele crê. Crer tem a ver com a fé, está ligada ao Espírito, a certeza baseada na fidelidade de Deus. Hebreus 11:17 vai dizer: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de sacrificar o seu filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar dos mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta entre os mortos. Quando Deus quer fazer algo grande no seu futuro, Ele prepara você para algo que vai validar o teu destino. Fique de pé, louvor pode vir vindo para cá. Abraão prepara o sacrifício. Escute, não perca a sua atenção. Se você está recebendo de Deus, diga um glória a Deus, por favor, para eu ficar mais animado. Você está muito quieto. Abraão prepara o sacrifício. Quando ele prepara o sacrifício, o texto, quando ele vai sacrificar o menino, o texto diz que um anjo brada do céu. O chamado vem do céu. Porque Deus nunca quis Isaac, Deus queria o coração de Abraão alinhado novamente. Esse versículo é interessante porque a duplicação mostra a urgência de Deus. Abraão, Abraão, você já escutou isso na Bíblia antes. Moisés, Moisés. Marta, Marta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus está demonstrando uma urgência. Me escute, cara. Opa, atenção aqui, foca em mim. E Deus está chamando a atenção dele. E quando uma urgência divina pode estar batendo a nossa porta? Escute. Quando Deus não consegue se comunicar com você e você não ouve, não entende o que Ele está falando, chamando a sua atenção, Ele começa a se comunicar com você através de circunstâncias. Vamos lá, você está com o telefone na mão. Para você entender, chega aqui perto, por favor. Dá isso aqui, presta atenção no que eu estou falando. Não é assim que você faz com seu filho às vezes? As circunstâncias. Ele não está te ouvindo, mas Deus permite que alguma coisa aconteça para que você volte a sua atenção para Ele. Então, quando você não ouve, quando Deus está falando, as circunstâncias falam. Deus começa a falar através de chamar a tua atenção. O anjo, o chamado vem do céu. O seu chamado precisa vir do céu. O problema é que tem gente sendo chamado da terra, querendo que o céu confirme o chamado dele. Não, a terra vai confirmar o chamado que veio do céu. Quando o chamado veio do céu, os frutos aparecem. Quando os frutos aparecem, a terra reconhece. Tem uma coisa especial na provisão. Nesse momento, quando o anjo diz: para, Abraão, não sacrifique o menino, já vi que você teme a Deus. Ele olha, e vê o cordeiro. O cordeiro estava perto, não estava longe, porque ele já levanta os olhos, Alain, vê o cordeiro. Ele vê a provisão, que ele já cria que Deus poderia providenciar. Por isso a importância do lugar certo. Se ele sobe no monte errado, o cordeiro não estava lá. Se ele sobe no monte errado, a provisão de Deus não está no lugar que você acha, está no lugar certo, que ele já plantou. Abraão não sobe no monte errado, ele sobe no monte certo. A provisão já estava, preste atenção, varão de fogo, está cantando, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Na church, hein?
Parece até Vitorino Silva, né? Igualzinho, é filho dele. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, o bichinho já estava lá, agarrado no galho. Ou seja, a provisão já estava lá. A provisão já estava lá. Quando você, para você, Raíssa, vou pregar para você. Quando você se submete, em obediência, a andar segundo aquilo que Deus está apontando que você viva, tem coragem de sacrificar, você para de ser aquele tipo de pessoa que fica esperando a bênção. É a bênção que fica paradinha, esperando você. A tua bênção está te esperando. A provisão está te esperando no lugar certo, no momento certo, após a aprovação. Deus já havia preparado a provisão antes mesmo do teste chegar. O Deus, Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Calma aí, Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo. Alguém pode dizer como Deus, sendo Deus, cria essa humanidade doente, cria um mundo chique, vai ver, cheio de problemas. Como é que ele sabia que ia ter muitos problemas, a humanidade ia chegar no ponto que está? E Deus cria tudo mesmo assim. Ele cria porque ele não criou robôs. Ele criou seres com escolhas, com capacidade de discernir, escolher. Mas mesmo assim, quando ele já sabe que esses problemas iriam acontecer, ele providencia a cura, a restauração, a solução, a redenção, antes dele criar todas as coisas. Entenda uma coisa, antes dos problemas que você está vivendo começarem, Deus já tinha preparado uma provisão para você. Não ache que Deus esqueceu de você. É por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode desistir, é por isso que você não pode abandonar, é por isso que você não pode pular do barco. Porque Ele já preparou a tua provisão. Está no lugar certo, no momento certo. Você não pode se render, você não pode resistir. A tua bênção está lá e Deus fala para o bichinho: quieto. O bicho está agarrado pelos chifres. O carneiro não se sacode, não berra. Que carneiro é esse? Deus fala assim para a bênção: quieta, quietinha. Ele não vai te ver agora. Sabe por quê? Porque ainda não está na hora dele te enxergar. Você não está vendo, mas ela está perto de você. É porque Deus falou para ela assim: quietinho. Ele não vai ver a porta agora, vai ver na hora certa, Rony. E nesse momento nasce essa expressão que nos revela uma parte do caráter de Deus, que é Jeová Jirê. Quando o filho pergunta ao pai: cadê agora o sacrifício? Abraão fala: Jeová Jirê. Jirê. Jeová Jirê. Deus proverá. Nasce ali. Só que quando você vai entender o significado, meu amigo, de Jeová Jirê, estamos acostumados, familiarizados com o Deus da provisão, correto? Só que não tem somente esse significado. Porque Jirê tem a ver com ver antecipadamente, significa ver a necessidade e providenciar uma provisão antes do problema aparecer. Então Jirê não tem a ver só com provisão, Jirê tem a ver com previsão. Um Deus que é capaz de prever o seu problema antes que ele mesmo aconteça, prevendo os problemas que você vai viver, ele provê uma solução para ele. Mas aquele bichinho ainda era uma previsão, por isso Deus falou: quieto. Por enquanto, você é uma previsão para a prova que Abraão vai passar. Mas depois que Abraão é aprovado, aquilo que era uma previsão se torna em uma provisão. Deus tem uma provisão para você. Deus viu o seu problema antes dele acontecer. Abraão não é um sujeito perfeito, Abraão não é uma pessoa perfeita, Abraão teve problemas, Abraão teve erros, Abraão teve dificuldades. Mas Deus insistiu, persistiu, continuou acreditando em Abraão como está acreditando em você. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Hoje Deus está dizendo para você: você não viu, mas eu tenho uma provisão para você.
Você ainda não enxergou, mas eu já provi tudo aquilo que você precisa para o problema que você está vivendo. Existe o lugar certo, o momento certo, a hora certa, a bênção certa. Deus tem algo especial para você. Não esqueceu de você. Erga os teus olhos para os montes, porque de lá virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que criou os céus e criou a terra.